Seguimos com mais informações porque o Conselho da Petrobras confirmou hoje o nome do ex-senador Jean Paul Prates como o novo presidente da empresa. Então, sobre o futuro da petroleira e do preço dos combustíveis aqui no Brasil, nós vamos conversar a partir de agora com o Pedro Rodrigues. Ele é o diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, a quem agradecemos demais pela participação. Pedro, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Perfeito. Pedro, para começar, como você avalia essa chegada de Jean Paul Prates para comandar a Petrobras? É importante lembrar para a nossa audiência, político, renunciou ao mandato de senador, especialista na área de petróleo e gás, se descompatibilizou, se desligou de empresas em que ele tinha algum tipo de participação societária. Em linhas gerais, quais são suas expectativas? Quais são as perspectivas dessa nova gestão? Muitas mudanças à vista, na sua opinião? Olha, eu acho que a perspectiva no primeiro momento ela é boa, né? Até porque o senador Jean Paul Prates tem experiência na área, entende do setor de petróleo, como você bem colocou. Agora a gente tem que lembrar que o Jean Paul Prates também é um político, né? Então a gente fica na dúvida se ele vai vestir a camisa do político ou a camisa do especialista no setor de petróleo. Por enquanto, eu acho que o cenário ainda está um pouco nebuloso, a gente não consegue enxergar, porque ele assumiu de forma interina, né? A gente ainda não tem o novo conselho eleito, né, escolhido pela AGE e, consequentemente, os diretores que agora o presidente vai querer colocar nos lugares, né, pessoas de confiança dele. Então, acho que nesse momento que a gente vai ter uma ideia maior de como vai ser esse futuro, né, da Petrobras na gestão do Jean Paul Prates. Agora, se a gente for olhar pelos comentários, né, e declarações que já foram feitas, a gente pode dizer que a política de preço do PPI ela pode ser mexida, né, a gente pode esperar talvez uma Petrobras olhando, né, para o setor de energia renovável, né, de eólicas offshore, por aí vai, uma empresa investindo nesse setor, e também a Petrobras parando de fazer os desinvestimentos, né, os representantes do PT já falaram que não vai se privatizar mais nada. Então, a venda de refinarias, por exemplo, que estava sendo feita, inclusive no acordo junto com o CAD, eu acredito que não vai ocorrer mais. Agora, Pedro, a respeito da política de preços que você destacou agora no finalzinho, a nossa repórter Yasmin Costa entrou no começo do jornal trazendo algumas perspectivas a respeito dessa nova gestão que ainda vai se consolidar definitivamente. Ela citou que para a composição desses preços, para essa política de preços, é possível que seja levado em consideração alguns aspectos, como, por exemplo, a definição de um preço de referência ou de preços de referência pela ANP, a criação da conta de estabilização dos preços para momentos críticos e a criação de um estoque estratégico, mas não obrigatório. Como você visualiza e analisa essas possibilidades dentro dessa nova política de preços que pode vir a se consolidar dessa forma? Olha, eu acho que qualquer mudança na política de preços, né, ela pode cheirar a uma intervenção maior ou menor no livre mercado de preços. Então, quando a gente fala, por exemplo, da criação do fundo de estabilização, obviamente esse fundo tem que ser feita a conta, né, para saber o tamanho desse fundo, principalmente se a gente colocar dentro a gasolina e o diesel, o valor que esse fundo tem que arrecadar e o valor que esse fundo tem que ter passa a ser um valor muito alto, né? Então, esse é o primeiro passo, esse é o primeiro ponto. Mas se a gente olhar, né, essa intervenção pelo lado com o dinheiro do Tesouro, né, o Tesouro Nacional subsidiando, de certa forma, os combustíveis, né, como é o caso do fundo, eu acho que tudo bem. A minha preocupação é quando a gente olha, por exemplo, o tabelamento, né, o governo ANP fazendo algum tipo de tabelamento nos preços. A gente tem que lembrar que o Brasil ele é importador de derivados de petróleo, né? A gente importa diesel, importa gasolina e importa GLP. Quando você tem um tabelamento de preços, quem que vai importar combustível, né, mais caro e tendo que vender aqui dentro mais barato? Né? Isso no passado foi feito pela Petrobras e a Petrobras ficou com um rombo de caixa de mais de 40 bilhões de dólares. Então, acho que essas perguntas ainda não são respondidas. Enquanto elas não são respondidas, a gente fica muito na especulação e menos, né, na certeza. Agora, eu volto a falar, o que me preocupa é a gente criar alguma artificialidade de preços e isso acabar gerando prejuízo, ou para o país ou para o acionista da Petrobras. Pois, agora, Pedro, na esteira dessa sua resposta também da pergunta da Lívia, como é o procedimento para alterar a política de preços? É uma decisão unilateral do presidente? Ele vai precisar do apoio e do passar pelo crivo do Conselho?
seria necessário a alteração do estatuto? Você particularmente acredita que pode ser uma medida que ajudaria a Petrobras na sua relação com o principal acionista, com o governo brasileiro, mas também atenderia em parte o que os acionistas querem, muitas vezes o ganho de capital? Olha, a política de preços, Daniel, ela é, na verdade, uma política comercial, né? A companhia, ela de acordo com as suas variáveis financeiras, hedge, ou seja, N variáveis, ela determina quando ela vai repassar esses preços, né, para o combustível. Acontece, como eu coloquei, que o Brasil ele é importador de derivados. Então, a gente precisa ter a PPI para a gente ter incentivo de empresas, né, importadores, trazerem combustíveis para o Brasil sobre o risco de desabastecimento. Então, se a gente mudar essa regra, precisa ser muito bem pensada, porque alguém no final do dia vai sempre ter que pagar a conta, né? No passado, como eu coloquei, foi a Petrobras que pagou essa conta, né? O acionista da Petrobras. Agora, se a Petrobras também deixar de vender combustível pela PPI e passar a vender combustível mais barato, né, e outros agentes importarem combustível mais caro, por exemplo, né, a Petrobras não vai estar perdendo dinheiro, mas o acionista vai estar deixando de ganhar. Né? Vale a gente lembrar, como você colocou, a lei das estatais, por exemplo, o estatuto da empresa foi muito claro de que aquele tipo de política, né, lá do governo do presidente Dilma, de importar gasolina e diesel a um preço mais caro e vender aqui dentro mais barato, fazendo a companhia perder dinheiro, isso hoje não é permitido, né, sob pena, inclusive, do Estado brasileiro ter que indenizar a própria Petrobras. Mas, se a gente pensar que a companhia pode vender combustível mais barato, deixando dinheiro na mesa, ela não está perdendo, né, ela não está perdendo dinheiro e está deixando de ganhar. Mas, de qualquer maneira, como eu coloquei, esse tipo de política, essa matemática, ela no final do dia acaba sim, na minha opinião, prejudicando o acionista da empresa. Agora, Pedro, deixa eu aproveitar a sua experiência nessa área para que você faça uma outra projeção para a gente. Nós trouxemos aqui nessa semana a informação do primeiro reajuste da gasolina anunciado pela Petrobras às distribuidoras nessa nova gestão, nesse novo governo. É uma tendência, levando-se em consideração esse cenário interno que a gente tem, levando-se em consideração ao PPI, aos preços que estão sendo praticados, a cotação do dólar, preços esses praticados no mercado internacional. A gente lembra que no final de fevereiro, aquela medida provisória do governo que prorrogou a desoneração dos impostos federais sobre gasolina e álcool termina, então esses impostos vão voltar a ser cobrados e existe uma preocupação desse atual governo com o controle de preços dos combustíveis, né? O que você projeta com base em todo esse cenário para as próximas semanas? Olha, eu acho que, como você colocou, o reajuste foi feito em razão principalmente do aumento, né, do câmbio, que o real ficou mais desvalorizado e o câmbio também é levado em consideração quando a gente olha o preço do combustível, além do barril do petróleo, que teve uma ligeira alta, né? Mas tanto o câmbio quanto o barril do petróleo são variáveis que a gente não tem como projetar, né? Seria ter bola de cristal. Agora, eu acho que o primeiro desafio do novo presidente da Petrobras é exatamente esse que você colocou. Quando acabar a desoneração do PIS e da COFINS, né, consequentemente, se ela acabar em fevereiro, como conta lá a medida, o preço realmente vai subir, né, porque os impostos vão voltar a incidirem. E aí que eu acho que nesse momento é que talvez o presidente da Petrobras, junto com o governo, vão pensar nessa saída, nessa modificação da política de preço da PPI. O que volto a falar, acho que hoje a gente não tem como dizer, né, qual vai ser a política. Tem muita especulação, mas nenhuma certeza. Só me preocupa que essa política seja uma intervenção muito forte no livre mercado de preços e prejudique, né, dê prejuízo ao acionista da empresa e aos brasileiros como um todo. Pedro, então saiba que nós contaremos com você nas próximas semanas e meses. Petrobras sob nova direção, entrevista especial com Pedro Rodrigues, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, quem mais uma vez agradecemos pela participação. Pedro, um grande abraço e até a próxima. Obrigado, Daniel. Obrigado, Lívia. Boa noite a todos. Boa noite.